fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. O vinho, o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava... Eu cumprimento a igreja em nome do Senhor Jesus. Vejo a terra coberta de trevas e o inferno em tormento sem luz. E os demônios perderam a guerra com a chegada do homem da cruz. Jesus Cristo, Ele é o mais valente, arrebentou a prisão, rasgou do templo o véu, venceu na cruz o pecado e com suas feridas, sua igreja querida, deu certeza no céu. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Mensagem da cruz, que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é a luz e nele não há trevas. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com seu corpo. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti. Vem me Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Cumprimentar a amada igreja,
com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a estarmos abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11. Assim como estamos, reverente à palavra do Senhor. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra, te agradecer por este culto de ceia, Pai, e nós cremos e entendemos que a tua morte, Pai, foi propiciatória, foi vicária, foi voluntária, foi expiatória, foi sacrificial, foi propiciatória. Ó Deus, ela foi redentora e substitutiva em nosso lugar. Te damos graças, Pai, porque o Senhor fez tudo isso, Senhor. E a tua palavra nos diz que o Senhor fez como está escrito, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, conforme a tua palavra, Pai. Te damos graças, Pai, porque o nosso objetivo aqui é o Senhor, Pai. Então nós já te louvamos e te agradecemos. Dirige, Pai, as nossas vidas. Ó Pai, o Senhor já tem falado nos louvores. O louvor hoje, Pai, tem expressado, Senhor Deus, o teu amor, o teu cuidado para conosco. E, Senhor Deus, a direção do culto, tudo tem acontecido. E por isso nós nos aproveitamos, nós nos apropriamos da tua palavra e da tua presença no nosso meio. Por isso, Deus, que haja descanso no nosso coração, que haja uma mente tranquila, obediente a Cristo, Pai. E fala conosco enquanto aqui estamos, Pai. Cerca esse lugar com os teus anjos, nos guarda, nos livra de todo mal, guarda as nossas famílias. E aos que estão nos assistindo por essa live também possam ser abençoados, Pai, no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu sempre procuro falar isso, porque dá a impressão que cada pregação nós vamos trazer uma coisa nova, uma coisa diferente, porque o novo nos atrai. Mas a palavra de Deus diz que a palavra de Deus se renova a cada momento, a cada situação em que nós meditamos a palavra de Deus. E nós lemos aqui sobre uma parte do capítulo que fala da multiplicação dos pães. Eu estava pensando, né, e é uma coisa assim um pouco difícil, associar a necessidade nossa, cotidiana, e a palavra de Deus e o seu significado espiritual. A nossa tendência é transformar as nossas vidas em fome. Nós temos fome das nossas necessidades. E aqui o texto nos apresenta algo grandioso, algo excepcional. Nos fala de um grande, nos fala de um grande milagre em que o Senhor Jesus realizou. Mas antes de me apropriar do texto e da sua mensagem, eu queria dizer que o texto fala da multiplicação dos pães. E não é diferente hoje que quando nós falamos de pão, dificilmente nós vamos associar ao pão espiritual. Então, nós vemos nessa mesa algo que reproduz um pão, é de mentirinha, né? Porque o pão, ele tem uma simbologia. Eu diria que ele é um sinônimo de trabalho e vida. Vida porque nós nos alimentamos do pão. O pão serve de alimento para o nosso corpo. E é um sinônimo também de trabalho. Nós dizemos assim: eu preciso trabalhar, eu preciso buscar o meu sustento, eu preciso buscar o pão. E ao longo da civilização, eu diria assim, para alguns povos,
e para não dizer muitos povos, o pão ele tem um significado importante. Para a cultura dos povos, o pão tem um significado importante. E também para as religiões. Eu diria, várias religiões têm significado. Para nós, em especial, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Agora, é engraçado que quando eu olho para esse pão, eu imagino que ele é constituído, ele é composto, né, de uma massa, né, que tem farinha na sua receita e está ligado a alguns cereais, principalmente o trigo. Você acresce água, você acresce sal e você tem o pão. Alguns dizem que um dos primeiros alimentos que foi feito pelo homem foi o pão. E por que eu estou falando tudo isso? Porque antes de entrar propriamente no pão espiritual, eu queria explorar esse pão que nós conhecemos. Ele existe há milhares de anos, muito tempo. Então, ele tem sido um alimento para os povos. Diz que ele começou quando começaram a cultivar o trigo, lá na Mesopotâmia. Então, nós não éramos nem nascidos. Nós nem sabíamos que o pão existia, mas o pão já estava lá, alimentando muitas pessoas. E aí, ele já também praticava o fermento, que deixava a massa mais assim, macia. Os egípcios, existe vestígios de que eles assavam pão em fornos de barro e alguém pergunta, tá, eu estou entendendo, mas hoje nós vamos falar de um pão especial. O pão que é a palavra que é Jesus. E é nesse pensamento que nós começamos a explorar esse texto. Esse texto já foi explorado por muitos pregadores, mas o que me chama mais atenção é que Deus tem uma mensagem para nós. Você me acompanhou na leitura e você viu que está assim, no versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também, igualmente, os peixes quanto queriam. Bom, fala que Jesus tomou, que Jesus abençoou, que ele deu graças, que Jesus partiu e distribuiu. Olha que interessante, esse texto nos arremete para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor que hoje nós praticamos na igreja. E também nos leva também no futuro. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, e o anjo disse, escreve, bem-aventurados os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, estas palavras são palavras de Deus. Então nós estamos aqui reunidos em celebração à ceia do Senhor, e eu quero dizer para os irmãos, não porque eu estou falando, porque é um culto diferente. É um culto em que nós estamos aqui e estamos olhando para Jesus. E nesse texto fala que Jesus olhou para as multidões. Eu fiquei pensando, a primeira multidão que eu me lembro, eu acho que eu tinha uns 15 ou 16 anos, e o Papa veio no Brasil, João Paulo II. E eu quis ver o Papa. Aí nós fomos lá no Campo de Marte, era muita gente, uma quantidade enorme de pessoas para ver o Papa. E eu saí dali com um desejo de ser padre. Eu falei assim, eu quero ser padre. Talvez eu tenha contado a história para os irmãos, e eu fui até uma prima minha, que hoje ela já faleceu, ou melhor, creio que ela está no Senhor, mas ela era como que se diz, uma freira. E aí eu fui falar com ela, falei, eu quero ser padre. E ela falou, eu vou te levar para o bispo e ele vai ajeitar tudo. Mas isso não aconteceu, eu não sou padre.
Mas eu fico impressionado como nós estamos em busca de alguma coisa, em busca de algo. Esta multidão, ela estava atrás de Jesus, estava buscando a Jesus. Só que a busca dessa multidão era uma busca que tinha problemas. Não era uma busca de inteireza de coração, estavam buscando realmente Jesus. Nós vamos ver mais à frente que Jesus fala assim: vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei, e não pelos sinais. Porque diz o texto que Jesus curou pessoas que padeciam de enfermidades. E diz que ele curou todas. Todos que se chegaram a ele, ele as curou. Uma coisa que eu aprendo nesse texto: Jesus é ontem, é hoje e será eternamente. Jesus continua estendendo as tuas mãos sobre as nossas vidas para nos curar. Então a nossa fé é que Jesus continua fazendo milagres e maravilhas. Você está desanimado, como eu às vezes fico desanimado? Você às vezes está sem fé, descrente? Por isso que eu disse que é difícil nós desassociarmos uma necessidade nossa com o pão espiritual. Mas a Bíblia nos fala que Jesus olhou para aquela multidão com um olhar diferente. Ele sabia da real intenção da multidão. Ele sabe da real intenção tua e minha. Mas a palavra de Deus diz que Jesus tem um olhar misericordioso, de compaixão. Ele sabia da intenção da multidão, mas ele se preocupou com os presentes ali. E a Bíblia nos fala que nós precisamos saber o significado de igreja. Nós somos igreja. Mas igreja não é esse templo. Igreja não é esta reunião. Igreja não é a denominação. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Nós aqui estamos reunidos e nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Deus nos juntou esta noite para dizer que o que nós celebramos foi por amor de nós. A ceia do Senhor, a morte de Cristo, que nós hoje trazemos à memória, ela foi para mim e foi para você. Foi para todos nós. E quando você começa a pensar no texto, você percebe que Jesus, ele está além dos nossos pensamentos. O que nos motiva a estar aqui esta noite? A pergunta é: o que motiva a você e a mim de estarmos aqui esta noite? Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa fome? Qual é o nosso desejo? Porque Deus conhece os nossos corações. Mas, olha que interessante, antes que eu vá discorrendo. Ele tomou, ele deu graças, abençoou, ele partiu e ele distribuiu. A Bíblia fala que a multidão recebeu o pão, comeu o pão, se fartou o quanto queriam, mas eles não entenderam a mensagem, o milagre, a profundidade do que Jesus fazia naquele momento. Então eu quero dizer que é importante hoje que nós estejamos em unidade, que nós estejamos em comunhão, que nós estejamos em concordância, porque Deus tem bênçãos para as nossas vidas. E eu posso falar isso com propriedade, sem medo de errar, que essas bênçãos superam o pão material que muitas vezes nós buscamos. Jesus diz assim: olha, o pão material perece. O pão material não se sustenta.
Então a profundidade é entendermos o que o Senhor estava fazendo naquele momento. E olha que a história fala que Jesus, um pouquinho antes, tinha ouvido falar sobre a morte de João Batista. Jesus, o precursor de Jesus, né? João Batista. Então, João Batista, ele era inocente, ele foi preso, e sendo inocente, e ele foi morto. Por que ele foi preso e morto? Porque ele pregava: arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus também pregou: arrependei-vos, ele foi preso, ele foi morto. Mas a diferença é que ele ressuscitou e está entre nós. O pão da vida Jesus está conosco. Então, irmãos, esta explanação nos diz o seguinte, e eu estou assim, eu até achei interessante, porque quando eu estava meditando, eu lembrei de que eu li alguma coisa a respeito. Alguém disse assim: no culto de ceia, na ceia do Senhor, não é necessário pregação. O próprio momento, a própria celebração já é uma pregação. Então, às vezes, nós queremos mais do que o Senhor oferece. E buscamos mais pão do que nos é dado pão. Esse milagre de Deus, quando ele tomou os pães, ele está dizendo assim: olha, o que você tem é insuficiente. O que você tem agora é pouquinho. O que você tem é quase nada. Mas coloca nas minhas mãos. Coloca nas minhas mãos que eu vou multiplicar. E esse pouquinho que você tem é capaz de alimentar uma multidão. Eu fico pensando nessa mensagem poderosa. Às vezes nós estamos pensando tanto nos nossos problemas, tanto nas nossas queixas, nas nossas necessidades, e Deus está dizendo: olha, coloca na minha mão. Coloca na minha mão. Porque esse grande milagre que se realizou aqui, ele acontece a cada dia na vida daquele que entrega a sua vida, o pouco que ele tem, o pouco que ele é, nas mãos do Senhor. E você sabe que a nossa vida não tem um outro propósito senão servir. Porque quando nós falamos de João Batista é interessante, né? Herodes Antipas, ele manda matar João Batista. Não que ele quisesse de fato matar João Batista. Na verdade, João Batista estava denunciando o pecado dele, dizendo assim: olha, a mulher que você tem, Herodias, é mulher do seu irmão. Não é lícito você possuí-la. Então, Herodes prende João Batista, ele coloca ele sobre cuidado, sobre segurança, e de vez em quando ele ia falar com João Batista. E diz que toda vez que ele conversava com João Batista, ele ficava perplexo, mas ele não se arrependia. Então, às vezes, nós somos confrontados com a palavra de Deus e nós ficamos perplexos, mas não nos arrependemos. E ainda mais, Herodias, então esposa de Antipas, Herodes Antipas, ela nutriu um ódio por João. Um ódio tão grande, mas ela não podia matá-lo. Ele estava em segurança no cárcere. Até que um dia, sua filha, no aniversário de Herodes, dança. Alguns colocam ela como nome Salomé. Ela dança, ela agrada Herodes. E ele diz assim: pede o que você quiser e eu te darei até metade do meu reino. E ela correu até a mãe dela. A mãe dela instigou, falou: esse é o momento. Pede a cabeça de João Batista. Irmãos, primeira coisa que nós aprendemos em ceia: não cabe ódio no nosso coração. Não cabe nutrir ódio no nosso coração. Porque senão nós vamos cair no pecado de Herodias.
E a moça volta apressadamente e diz assim: olha, eu quero depressa a cabeça de João Batista. E a Bíblia fala que João foi decapitado, entregou a cabeça para a moça, que entregou para sua mãe. E aí, em determinado momento, Jesus alcança uma grande popularidade pelo seu ensino, pela sua pregação e pelas curas. Eu hoje posso dizer que Jesus, ele alcança uma grande popularidade no nosso meio. Não da maneira certa, mas nós só se lembramos das curas. Muitos vêm a Jesus somente pela cura, mas Jesus, ele alcançou popularidade pelo ensino, pela pregação e pela cura. Por isso que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E nesse interim, nós vemos que Herodes estava perturbado. Ele disse assim: olha, Jesus é João que ressuscitou dos mortos. A consciência de Herodes estava perturbada, porque ele queria até ver Jesus. Mas uma coisa que nós aprendemos: só vem Jesus quando ele quer. Não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Então não é qualquer um que vê Jesus. Nossa, que discriminação. Não, não. É Jesus quem te escolheu. É Jesus quem nos escolheu. É por isso que nós estamos esta noite celebrando a ceia do Senhor. Fomos escolhidos por Deus. É um privilégio estarmos aqui. É um privilégio podemos celebrar. E é um privilégio saber que um dia isto acontecerá no céu. Palavras? Discurso? Não. É promessas de Deus que se cumprem nas nossas vidas. Então, nós vemos aqui que estava acontecendo a situação, né? Até interessante. Estava acontecendo lá, multidão, tal, Jesus, imagino, falando mensagens maravilhosas, as pessoas dizendo: meu Deus, de onde saiu tanta sabedoria, tal. Aí começa a cair a tarde, aí os discípulos falam assim: Jesus, despede essa multidão. Nós não temos como dar pão para elas. Por quê? Porque à medida que vai passando o tempo, alguns estão aqui fracos, debilitados, e eles podem até desfalecer no caminho. Aí Jesus diz assim: olha, vocês dá-lhes o que comer. Vocês assim resolvem a situação. Na verdade, Jesus estava provocando os discípulos. Uma mensagem que eu queria passar essa noite para nós, para mim, é que nós, em meio às nossas vidas, nós queremos dispensar vidas. Quando a situação aperta e nós temos que concluir alguma coisa para o Senhor, para a obra, aí nós dizemos assim: vai dar muito trabalho. Vamos despedir esse pessoal enquanto dá tempo. Não é assim? E Jesus nos mostra diferente. Ele diz que Ele pode dar o que comer. Então nós recebemos do Senhor e nós podemos dar o que comer para as pessoas. Então quando você entrar numa situação em que você for confortável, dizer assim: é mais fácil dispensar. Não dispense. Lembre-se desse registro. E a Bíblia fala que nós temos discípulos que eram bons matemáticos. Filipe já saiu e disse assim: não dá, é muito dinheiro. Às vezes na obra nós achamos que o dinheiro é importante. Quero trazer uma notícia para você mediante a palavra do Senhor. Esta obra está de pé. Este prédio foi construído. As pessoas que aqui estão não foram com grandes recursos financeiros. Foram com pessoas que realmente deram ao Senhor, que acreditaram na obra do Senhor, que acreditaram na palavra do Senhor. E o Senhor fez tudo isso. É certo que pessoas tiveram participação, mas esta obra, lembrando a todos que estão aqui, está de pé por causa do Senhor.
você também está de pé por causa do Senhor. Você conquistou algumas coisas por causa do Senhor. Você vai conquistar muitas coisas por causa do Senhor. Mas há uma responsabilidade. Diferente de Herodes, que prendeu a João, que matou a João, que usou a sua autoridade para benefício próprio, Jesus, ele libertou os encarcerados. E ele, com a sua autoridade, nos deu vida e vida em abundância. Agora, o que eu achei mais interessante, irmãos, é que nós falamos de recursos, né? Falamos da igreja que está de pé, e eu aprendi algumas coisas na pregação, que quando nós falamos que não dá jeito, que não tem mais jeito, que é difícil, que está tudo acabado, então vem um milagre. Nós olhamos nesse texto que quando ele já tinha uma solução, despede a multidão, aí Jesus, agora é a hora de acontecer o milagre. Então, como é que está nossas vidas? Como é que está tudo aquilo que nos é colocado nas mãos? Não tem recursos? Não tem situação? Mas aí que pode acontecer o milagre. Jesus deu uma lição para os seus discípulos. Na outra parte diz que ele tomou os pães, na outra parte diz que ele, tendo dado graças, é interessante, porque alguns acham que o Senhor orou pelos pães. Na verdade, ele deu graças a Deus. Muitas vezes nós queremos santificar coisas, e é interessante que a Bíblia nos ensina diferente. Dar graças a Deus, porque o único que é santo é o Senhor. E quando nós falamos isso, faz com que nós deixamos de ser supersticiosos. Existe muita superstição no nosso meio. Existe muitas coisas que nos prendem, que nos tiram, eu diria assim, tiram o nosso foco em Jesus. Porque essa passagem nos oferece uma visão. Eu pergunto essa noite, você tem visão de Deus? Qual é a visão que você acha que você tem de Deus na sua vida? Qual é a visão? Você consegue entender que quando Deus olhou quando Jesus olhou aquela multidão, a visão de Deus era espiritual? A visão que está acontecendo comigo e com você é espiritual, ou você só vê a visão normal? Tem pessoas que insistem em fazer a obra de Deus. Não tem nada de errado. Só que essas pessoas acham que é na força delas, que é na capacidade delas, que é no conhecimento delas. Nós aprendemos com o Senhor que a nossa visão é voltada, como falou aqui, dependemos de Deus. Veja, você é inteligente? Você se considera inteligente? Você depende de Deus. Isso que você tem é um recurso que Deus te deu, que é para ser usado para a glória de Deus. E eu queria também te falar para você que essa multidão, quando o Senhor olhou para essa multidão, ele teve uma visão diferente. Ele diz assim, olha, eram ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Imagina uma multidão sem pão, sem direção e sem proteção. Uma multidão sem Deus. Você está confortável essa noite? Você tem o que comer, tem o que beber, tem onde morar? Glória a Deus. Eu estava dando glórias a Deus. Falei, Deus, obrigado. Era noite, ontem à noite, e estava frio. Falei, puxa Deus, eu tenho uma cama e um cobertor. Mas naquele momento eu lembrei, Senhor, mas também tem pessoas que não têm uma cama, que não têm uma proteção, que não têm com que se cobrir. Deus, amplia a minha visão, porque a nossa visão está voltada com coisas materiais, mas as coisas materiais nos completam
para ajudar outras pessoas e não para benefício próprio. Então que nós venhamos ampliar nossa visão essa noite. Jesus está em alta popularidade com você? Jesus é popular? Porque quando fala que ele partiu e distribuiu, eles trouxeram um jovem. Trouxeram um jovem e é interessante que já não era mais um lanchinho, né? O jovem estava com esse lanchinho. Hoje, em alguns pontos, me dá seu lanchinho aí. Para quê? Para me comer. Só que o lanchinho daquele jovem. Jovem, me dá seu lanchinho. Porque o Jesus vai prover. Não é para eu comer. Jesus vai prover. Não é só para mim. É para os outros. Então a Bíblia fala que essa fé que Jesus nos mostra é uma fé racional. Ele mandou que as pessoas se assentassem, que as pessoas se organizassem. A Bíblia fala de 100, 100, 50, 50. Olha que interessante. Não havia fila. Hoje, nas nossas vidas é fila. Tudo que você vai fazer é fila, já percebeu? Fila. Fila para o médico. Fila para o pão. Fila por falar em pão. Não sei se alguém percebeu, nós temos mais farmácias na nossa cidade do que padaria. E com as poucas padarias que aqui existem, tem pessoas que querem transformar Jesus numa panificadora. Jesus, manda pão aí. Manda pão. Está faltando pão, manda pão. Jesus não é a padaria. Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele nos proveu a salvação. A multidão recebeu pão, a multidão comeu pão, eles se fartaram quanto queriam, Jesus multiplicou e nós aprendemos que Jesus é o grande profeta. Como lá em Deuteronômio 18, 18, quando Moisés predisse a vinda de Jesus. Jesus é o grande profeta. Alguém já multiplicou pães na Bíblia? Bom, o maná veio do céu. A Bíblia fala também lá em Êxodo 16 que o maná veio do céu, que Deus providenciou. Mas também fala que Eliseu, lá no capítulo 4 de 2 Reis, ele multiplicou 20 pães para 100 pessoas. Não é um fato novo, mas com Jesus tudo fica novo. Porque existia um propósito na multiplicação dos pães. Uma coisa que eu quero te falar, você que me ouve atentamente, eu agradeço, mas Jesus não está implorando a tua atenção. Sabe que eu falo isso, irmão? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, dói no coração, porque achamos que o Senhor está aos nossos serviços. Jesus não está ao nosso serviço. Nós é que estamos ao serviço de Deus. Nós somos servos de Deus. E Ele não está implorando a nossa atenção. Nós é que estamos implorando a atenção do Senhor. Quem comeu o maná morreu. E também tem a ressurreição de Lázaro, ele morreu também. E também tem as joias e ouro que Salomão adquiriu. Salomão morreu também. Eu sempre lembro de alguém que disse que caixão não tem gaveta. Tem gente que acha que caixão tem gaveta, que vai levar tudo. Uma coisa que nós aprendemos, que diante de tudo que está acontecendo, nós podemos ser o próximo. E caixão não tem gaveta. Por isso que o Senhor fala assim, acumulem tesouros não aqui, mas no céu. Porque lá não há traça, não há ferrugem, não há ladrões que roubam e furtam. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Eu quero dizer esta noite que nós temos o maior tesouro nas nossas vidas. O conhecimento de Cristo. Nós temos o conhecimento do sacrifício de Cristo. Nós sabemos o que Ele fez por nós. Nós sabemos o que significa isso nas nossas vidas. Por isso é motivo de celebrar,
trazer à memória o que o Senhor fez por mim e por você. Glória a Deus. Jesus não depende do externo. E é interessante que nós também não dependemos do externo para ser espiritual. Nós dizemos assim, olha, eu não consigo ser espiritual porque eu dependo de algumas coisas. Para ser espiritual, entenda, nós dependemos somente de Jesus. Para ser espiritual, eu vou repetir, nós dependemos de Jesus. Agora, uma coisa que eu também queria aplicar, e estarei terminando logo, que a espiritualidade não são bens e serviços. Ao contrário, os bens não trazem satisfação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é bom ter carro, é bom ter casa. Isso não existe nada de errado em possuir as coisas. O problema é quando essas coisas nos possuem. Pessoas que matam outras pessoas por causa de bens. Pessoas que odeiam outras pessoas por causa de bens. Pessoas que menosprezam outras pessoas por causa de bens. Mas Deus conhece o seu valor e o meu valor. Então, felicidade não é o que você acha que vai te fazer feliz. Hoje, nós estamos celebrando a morte do Senhor. Ele ressuscitou. Nós vamos ressuscitar com Ele. Diz a palavra de Deus. Mas entendamos, o nosso corpo vai perecer. Porque está ordenado a todos os homens morrerem. E depois disso, vir o juízo. A mensagem espiritual de Cristo é que o que Ele nos oferece é uma vida eterna. E não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, porque essas coisas terão passado. Então, outra coisa que você aprende, existe um mundo espiritual. Por que eu estou relembrando os irmãos? Porque nós vivemos como se não houvesse mundo espiritual. Nós já não tememos, porque não acreditamos que há um mundo espiritual. Nós apenas vivemos por viver, como nós sempre falamos. E eu queria dizer para você que os discípulos, em meio a essa multidão, a Bíblia fala que eles não tinham nem tempo de comer. De tanto que eles atendiam as pessoas e faziam a obra de Deus. Você está preocupado com o seu tempo? Você está dizendo, eu não tenho tempo de comer. Isso daí é pouco, meu querido. Porque quem está fazendo a obra de Deus não tem tempo de comer, mas tem tempo para o pão da vida. Talvez você esteja sobejando do pão material, mas o teu espírito, a tua alma, está pedindo o pão espiritual. Sabe por quê? Talvez seja por isso que você está triste, que você está melancólico, que você está pensando em fugir, em desaparecer, em se esconder, em se excluir. Talvez seja por isso. Porque esta noite, eu falo com toda a força do meu pulmão, Jesus está aqui. Não porque eu estou falando, é porque a palavra de Deus diz que Jesus se faz presente no nosso meio. Jesus está presente. E quando você ouve isso, você diz assim, olha, assim, então qual o pão que eu tenho que buscar? Algumas pessoas buscam pão através da moral e da ética. Não é errado, tá? Elas procuram ser pessoas corretas, elas procuram ser pessoas que não cometem crimes, elas procuram ser pessoas assim exemplares. Isso é importante, mas não é suficiente. Dá para entender? Às vezes nós confundimos o pão espiritual com o pão material. Se eu for bonzinho, se eu não fizer isso, se eu não der motivo para as pessoas... O ímpio fala isso. Às vezes nós falamos isso, olha, ele está todo bonitinho, só falta Jesus. Falta tudo. Então o nosso pão não pode estar ligado com padrões, somente com padrões morais e éticos. A Bíblia fala que nós devemos andar no Espírito. É isso que vai fazer com que vençamos a carne. Nós já não estamos mais na lei, mas na graça de Deus. E a graça pressupõe também obediência ao Senhor.
Então, existem pessoas que têm famílias exemplares, filhos obedientes, boas atitudes, mas elas não têm o pão da vida. Então, não se trata de uma vida ética, se trata de Jesus. Outras procuram cura, que não tem nada de errado. Porque eu comecei dizendo que é difícil associar as nossas necessidades sem associar as verdades espirituais. Pessoas querem milagres, manifestação de poder, imunidade contra a doença, não querem problemas, querem ser blindadas da sua vida, querem ter bom emprego, bens materiais, carro novo, casa nova, prosperidade, realização de sonhos. Mas elas esquecem que às vezes isso nos leva a ser consumidores e mercadores da fé. Se Deus faz, eu vou procurar Ele. Se você pegar lá em João, no Evangelho de João, no versículo 22, diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele, com seus discípulos, tendo eles partido a sós. Aí Jesus diz assim, no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ele está dizendo assim, vocês precisam do pão da vida. Jesus, em João capítulo 6, versículo 35, um pouquinho abaixo, diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, entra numa parte um pouco confortável. Ter Jesus vai me fazer sentir bem? Ter Jesus vai fazer com que eu tenha uma vida frutífera? Ter Jesus vai me dar um status social? A palavra pregada não pode me ferir, tá bom? Olha, se você for pregar, não me magoe, tá? Se você for pregar a palavra de Deus, não me incomode. Eu quero consolo. Eu quero me sentir especial. Eu quero até uma igreja com infraestrutura. Porque eu posso falar que... Não, eu não posso falar. Mas eu vou falar. Uma pessoa veio aqui e disse assim, puxa, não tem determinada coisa na igreja. Está faltando. É verdade, está faltando. Mas o que não falta aqui é Jesus. O que não falta aqui é a providência de Deus. O que não falta aqui é a presença do Senhor. Nós podemos melhorar em bens materiais, mas o que não pode faltar é Jesus. Então as pessoas querem se sentir bem. E Jesus diz assim, olha, vocês precisam do pão da vida. As pessoas querem recompensa. Olha, irmão, eu preguei bem. Eu posso agora comer o lanche da lanchonete, da cantina? Eu preguei bem, né? A gente quer recompensa. Irmãos, não brinque com recompensa. Você não pode porque você fez isso. Tá certo, é verdade. Mas não brinque com recompensa. Porque Jesus poderia dizer para aquela multidão, não vou dar pão para algumas pessoas. Mas a Bíblia fala que sobrou 12 cestos. Eles ainda se fartaram. Então, o que ele diz assim, não tenham mordomia com as coisas de Deus. Não desprezem as coisas de Deus. Agora não brinquem com recompensa. Eu sei a importância de ser recompensado, porque isso faz com que as pessoas sejam motivadas. Mas se o Espírito Santo não motivar, se Deus não se fizer presente, vão ser meras práticas de distribuição de pães. Tudo perece, precisamos do pão da vida. Irmãos, diante desta palavra, que eu me demorei, diante do que nós ouvimos, eu quero dizer para você que nós temos a oportunidade agora de provar do pão da vida. É o pão que vai ser... Não, isso aqui é apenas um símbolo, nos traz a lembrança. Mas então eu quero dizer para você e para mim, que nós passemos a ter uma outra visão, que nós passemos a ter uma responsabilidade no reino de Deus. Porque,
como aquela multidão, nós podemos nos perder buscando o pão que perece. E o que o Senhor nos apresenta essa noite é o pão que não perece, é o pão da vida. Jesus, o pão da vida. É esse que nós servimos, é esse que nós acreditamos, é esse que voltará e esse que nos levará para o céu. Deus abençoe. Eu já passo para o pastor Paulo, que estará ministrando a ceia do Senhor. Amém, pastor? Glória a Deus, a paz. Boa noite a todos. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas 22 a 14. De fato, nós estamos aqui por causa do pão imperecível. Aquele pão que Jesus multiplicou, ele teve um efeito passageiro na vida daquelas pessoas que foram abençoadas ali. E, na verdade, Jesus diz que eles estavam se deixando secularizar. Era o pão dessa vida que eles queriam e mais nada. Mas nós temos o privilégio nessa noite de sermos convidados para a mesa do Senhor. Que privilégio. Esse convite não é para todos. O Senhor veio resgatar a muitos. Isso é diferente de todos. Mas Deus não quer salvar a todos, Ele quer. Mas a maioria o rejeita. Por isso que a morte dele, o sacrifício dele, o que ele fez é válido somente para aqueles que são convidados. E aprendemos que os convidados não quiseram vir. Quantos judeus temos entre nós essa noite? Eles é que foram convidados. O que eles fizeram? Comprei uma fazenda, comprei um terreno, marquei o casamento. Jesus reagenda a ceia, porque eu tenho um compromisso que é maior que o reino de Deus. As minhas prioridades são maiores que as tuas. E é por isso que você está aqui sentado essa noite. Os convidados originais recusaram. E o Senhor saiu pelos valados, pelos atalhos, pelos caminhos, pelas beiras dos abismos e nos achou. Ele disse: traga os mendigos, os indignos, as prostitutas, os pobres, os aleijados. E diz que aí, pastor Donizete, a ceia, a mesa, o cenáculo ficou repleto. Esses mancos, esses aleijados, esses desvalidos, esses esquecidos, éramos nós, irmãos, que não éramos povo, não éramos ovelhas do seu pasto, nem povo seu. Veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos. O que vai acontecer se nós não atentarmos para esse convite que o Senhor nos faz diante dessa mesa? Ele vai ter um tratamento diferente comigo que teve com os seus servos originais que recusaram a sua mesa, a sua comunhão, a sua presença, a sua glória. Como escaparemos nós, irmãos? Que privilégio, que graça, que amor nos tem concedido o Pai de João, que sejamos chamados filhos de Deus. Eu sei que os irmãos devem ter uma atitude parecida com a minha. Eu não me acho digno dessa mesa. Mas por isso mesmo nós vimos todos os meses, com muita humildade no coração, reconhecendo que o que valeu é o que Ele fez. A obra dele foi completa e perfeita. Não adianta querer acrescentar mais nada. Nós louvamos a Deus, nós servimos a Deus com os dízimos, a oferta, nós oramos, nós
falamos da palavra para outra pessoa, nós procuramos dedicar a vida a Deus, mas isso é uma resposta à graça. A graça é pela fé e não existe nenhum mérito envolvido aí. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, olhe para Jesus no pão e reencontre o seu Salvador no cálice. Se houver alguém aqui doente, não precisa os presbíteros da igreja orar depois da reunião, porque a bênção da cura está no cálice, e quando tomamos do corpo do Senhor, nós somos renovados por sua graça. Vamos à leitura, amados? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Preste atenção, irmão. Jesus disse: desejei muito por esse momento. O Senhor desejou, esperou o mês todo para te encontrar nessa reunião, para te abençoar, como Melquisedeque abençoou Abraão quando ele veio da guerra dos 4 contra os 5 reis. O que ele oferece a Abraão? Pão e vinho. O Senhor desejou muito esse encontro, desse domingo à noite. Ele desejou ansiosamente comer convosco. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado. Mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Glória a Deus, irmãos. Louvamos a Deus pelos cânticos, pela adoração da igreja. Louvamos a Deus pela palavra que ouvimos, pela vida dos irmãos, por cada família aqui representada. Eu quero convidar aqui, Brian, me ajuda aí, é o irmão Luiz, por gentileza, e o irmão Rafael, que estarão nos ajudando aí. Vamos orar pelo pão, irmãos? Que puderem se colocar em pés. Desejei muito comer convosco. Às vezes, irmão, nosso coração é falho porque somos pecadores, imperfeitos. Temos culpa e a nossa culpa foi perdoada no sangue de Jesus. Mas às vezes a gente não deseja tanto quanto Ele, mas vamos desejá-lo de todo o coração. Pai amado, visita, Deus, a tua igreja nesse momento. Coloca a tua bênção sobre o pão, emblema, símbolo do corpo que foi imolado, que foi dado no altar da cruz em sacrifício, pagando um preço altíssimo para nos recomprar para Deus, para nos redimir de nossa vida de pecados, de nossa vida inútil. Coloca a tua bênção no pão que partimos, para que o teu povo seja espiritualmente renovado,
seja curado, Pai, em suas enfermidades. Eu creio que a cura no pão e no cálice. Abençoa o teu povo, visita o teu povo. Renova, Deus, a fé em cada coração. No nome de Jesus imploramos que seja assim, para a tua glória. Amém. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. O eterno se rendeu e homem se tornou. A morte conheceu, ferido foi na cruz, o meu lugar tomou. A pedra então rolou, a tumba esvaziou, por nós ele venceu, o Cristo ressurgiu, em glória voltará. Jesus, o eterno Deus, quão grande és, governa sobre todos. Obrigada, Pai, por este privilégio que temos hoje aqui, Senhor, em tua presença, Deus. Glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, Jesus. Toda a glória e toda a honra sejam dadas a ti, Senhor. Semelhantemente, após haver ceado, ele ergueu o cálice dando graças e dizendo: é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele, todos vós. Apenas os perdoados podem tomar. Aleluias. Aqueles que foram lavados no sangue precioso, aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador. Louvado e engrandecido é o teu nome. Pai, rememoramos a grande obra, o sacrifício perfeito, a oferta sem culpa, Pai, que foi imolada, sacrificada por nós, para nos remir do presente século mau e para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos resgatou das mãos de Satanás e nos transportou para os lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós te louvamos por esta tão grande salvação e te suplicamos, coloca a bênção da tua cura, da tua renovação espiritual no cálice que vamos beber. No nome de Jesus agradecemos. Amém. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue
prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos foram servidos, irmãos? Amém? Bebamos o cálice com ações de graças. A cura nesse cálice. Receba em nome de Jesus. Eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar, ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero a Deus. Eu quero a Deus. Eu quero a Deus. Adonai, Shalom.